Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar de um negócio muito bacana que é o IPFS, o Interplanetary File System. Estamos falando do Sistema de Arquivos Interplanetário. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Olá pessoal! Antes do vídeo eu quero convidar vocês a ouvir o meu podcast lá no chimpsandchimps.com, lembrando que também está na maioria dos agregadores por aí. Nós falamos um pouco sobre a interação da tecnologia com outros campos do conhecimento e também sobre o estudo e também a vida acadêmica. Então dá uma conferida lá, o link está na descrição, beleza? Vai lá! Bom, inicialmente vocês devem estar vendo que pelo menos a imagem deve ter ficado um pouco melhor, agora tem um pouco de iluminação, eu estou melhorando o setup aqui. Contudo, todavia, falta melhorar muita coisa ainda tá tudo meio bagunçado aqui, então calma, vai ficar bom esse cenário um dia, uma hora vai. E também eu quero falar sobre o tempo, né? Tem uma semana que eu não posto vídeo, mas é porque também estou organizando, além de organizando o setup, também estou organizando outras coisas, né? Tipo, tinha que entregar um monte de trabalho aí de final de semestre e organizar outras coisas também onde eu trabalho, então é tudo meio corrido, mas hoje tem vídeo. Olha só que maravilha. Então nós vamos falar um pouco mais sobre o IPFS, tá certo? O IPFS ele é nada mais nada menos do que um sistema de arquivos interplanetário. A base desse sistema de arquivos é muito interessante, ela é direcionada a objetos, né, a conteúdos. Isso é muito bacana porque, na verdade, o que acontece? Você não tem um caminho, uma URL para os arquivos que alteram a depender do conteúdo de quem é detentor daquele domínio colocar. Né? O que acontece na internet hoje é que você tem uma URL, essa URL ela é um diretório. Tá? Qual é a diferença de diretório para um conteúdo? Diretório é, na verdade, o apontamento para um objeto num sistema de arquivos de uma pessoa qualquer. E esse arquivo pode ser alterado à necessidade da pessoa, ou a partir do que ela quiser colocar ali, ele vai ser alterado, tá? E vai ser perdido se ninguém fizer uma cópia daquilo de alguma forma. Tá? Então, o que acontece hoje na internet é isso. Nós apontamos para diretórios. E é isso que fazem aí os frameworks, por exemplo. É assim que funciona o nosso protocolo de HTTP, por exemplo. Quando você faz um GET, a pessoa vai lá, o servidor processa aqueles arquivos e aí ele devolve para você um arquivo HTML que está em alguma pasta. Né? É isso que acontece. Você tem ali, por exemplo, um index. Quando você coloca o barra na URL, ele pega um arquivo index.html que é nada mais nada menos que o diretório raiz para onde você está apontando. Tá? Esse diretório ele varia, claro, de computador para computador, mas ele é um diretório. Tá? E qual que é a grande diferença, então, para o IPFS? O IPFS ele trabalha em cima de um hash, e esse hash ele aponta para um conteúdo. Na prática, a diferença não é muito grande, mas é claro que se aquele conteúdo alterar, a hash passa a apontar para outro lugar. Tá? Ou ela vai apontar para lugar nenhum, ou ela vai apontar para o arquivo anterior, né, se você não passar, não propagar a nova hash para as pessoas acessarem. Então, isso garante que os arquivos tenham certa consistência, tá? Isso garante que os arquivos não mudem, isso garante também que as pessoas não consigam criar provas sobre determinado evento. Outro ponto que é muito claro no IPFS, que eu acho que eu devia até ter falado primeiro, é que na verdade ele é muito parecido com uma blockchain, no sentido de que os objetos ali, eles não têm como serem simplesmente apagados ou simplesmente derrubados, tá? É como se todo mundo tivesse ali uma pequena cópia de alguns arquivos, né? Os arquivos estão sob domínio de certas pessoas, então ela é uma rede P2P, tá? Ela é uma rede peer-to-peer, onde algumas pessoas detêm algumas cópias, e a partir do momento que você acessa aquela cópia, você também é detentor daquela cópia. Então, isso torna a web, que a gente diria, de mais resiliente. Então, se alguém tentar fazer um ataque de força bruta a um usuário, o conteúdo em si não cai. Tá? É impossível que ele caia, porque ele não está na mão de uma só pessoa. É claro que eu teria como conteúdo sumir sim dessa rede se ninguém fosse detentor dele. Tá? Claro que isso acontece, é a mesma coisa quando a gente tem um torrent sem seeders. Isso acontece, tá? Mas é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil você derrubar um conteúdo nesse tipo de rede, ainda mais com um conteúdo que as pessoas querem derrubar. Pensa comigo que se você detém aí, por exemplo, um certo conteúdo que é prejudicial a uma empresa, a uma nação, a um estado, é muito difícil que alguém derrube esse conteúdo porque muitas pessoas vão querer detê-lo até mesmo como prova. Então você não consegue derrubar. Então você cria uma internet aí, que a gente diria de internet mais resiliente e aí ela, sabe, como ela não está na mão de ninguém, está na mão de todo mundo, é muito difícil de derrubar. A Wikipedia, por exemplo, ela tem uma cópia íntegra dela na IPFS,
tá? Que significa, ou seja, que o conteúdo que está na Wikipedia, a gente tem hashes que levam para os conteúdos, tá? Isso é interessante, isso é muito bacana mesmo. E, assim, tem uma coisa que é interessante nisso. A Wikipedia ela não está necessariamente num data center centralizado, que, por exemplo, você sempre acessa o que está lá nos Estados Unidos. Ela está distribuída em vários data centers, né? Ela é entregue a depender de onde você está localizado, por servidores que funcionam como espelhos, né? Como os mirrors. Eles entregam conteúdo para você. A diferença disso para a IPFS é que, na verdade, esse conteúdo da Wikipedia estaria na mão de qualquer computador por aí, tá? Então, até o seu vizinho, por exemplo, teria essa página na Wikipedia, por exemplo, que você está utilizando. Sei lá, você pesquisou sobre canguru. Então, quem mais próximo de você pesquisou sobre canguru primeiro, a rede ela é capaz de detectar isso e ir lá no seu vizinho, por exemplo, que pesquisou sobre canguru na Wikipedia e devolver para você uma página idêntica dele, tá? Vai devolver exatamente o conteúdo dele, desde que a hash seja igual. Aí percebam a importância da hash. A hash funciona realmente como uma prova de que aquele conteúdo não foi violado. Aquele conteúdo ele é daquele jeito mesmo. Então, se o seu vizinho pegou aquela página e foi lá e alterou ela de alguma forma, ele não tem como a rede buscar aquele conteúdo. Ela vai ignorar porque a hash não bate. Então percebam que tem um funcionamento muito próximo de blockchain à medida que as pessoas vão alterando conteúdo e não tem um consenso sobre aquilo. As hashes não batem e simplesmente aquilo não está dentro da rede, não é a publicação original. Tá? Então, esse é um dos pontos bem interessantes do IPFS. Então, a gente já destacou aqui 3 pontos que vamos deixar bem claros aqui. É uma internet mais resiliente, mais difícil de derrubar um servidor, por exemplo. É uma internet mais segura em quesito de censura. Não tem como um governo derrubar, por exemplo, um conteúdo, porque esse conteúdo está na mão de muitas pessoas. E é uma internet mais rápida, porque se seu vizinho tem uma cópia disso, você vai automaticamente acessar o conteúdo dele. Tá? Isso é um dos pontos de usar IPFS. Para mim faz muito sentido, só que vocês devem ter percebido um negócio muito legal, que é que isso parece funcionar apenas com arquivos estáticos. E é exatamente isso, funciona apenas com arquivos estáticos. Tá? Teoricamente, você pode, por exemplo, baixar um conteúdo IPFS e ele ser dinâmico à medida que ele também carrega, por exemplo, um JavaScript. E aí ele vai fazer requisições e vai conseguir o resto do conteúdo. Mas percebam que existem já bibliotecas que fazem isso, porém é por outro funcionamento. Isso é até interessante do IPFS, que o IPFS permite, ele dá pra gente bibliotecas já prontas pra gente trabalhar, por exemplo, com o Node.js e entregar pra gente conteúdo via IPFS, fazer gets via IPFS. Então, fazer get, post, put, delete, tudo via IPFS. Então, obter os arquivos que a gente precisa, obter, por exemplo, os JSONs que a gente necessita para montar uma página de forma dinâmica. Você conseguiria fazer isso via IPFS de alguma forma, mas é claro que não é tão poderoso quanto a internet que nós temos atualmente, por exemplo, com os frameworks mais poderosos que nós conhecemos hoje, como as bibliotecas mais poderosas para fazer websites, como o React, Angular e tudo mais. Então a gente não tem esse tipo de característica no IPFS, infelizmente. É como se estivesse ali no início da internet de 2010, tá? Até um pouco antes, tá? 2005 e tal. Antes da chegada desses grandes frameworks e de grandes bibliotecas, tá? Mas de toda forma, funciona de uma maneira muito decente. É o básico, inclusive os conteúdos que a gente usaria nela provavelmente estariam nesse tipo de formato. Faz muito sentido. Você deve estar se perguntando como isso funciona. Vocês devem estar pensando assim, tá, beleza. A gente tem então uma hash. E essa hash, na verdade, é um IPNS. Esse IPNS na verdade, o Interplanetary Name System. E basicamente é uma hash única no mundo. Ela funciona como uma chave que mostra o conteúdo que ele é único no mundo. E você deve estar se perguntando, como a gente chega nesse conteúdo? Vou ter que ficar decorando o hash? E a resposta é não. A resposta é que a própria equipe do IPFS já bolaram esse esquema, que seria o DNS Link, que é, na verdade, um texto que aponta para uma hash. Se o conteúdo alterar, esse link pode também apontar para uma nova hash. Percebam que, nesse caso, você não está alterando o arquivo. Sabendo a hash original, anterior a desse DNS Link, você pode comparar a hash anterior com a nova hash e verificar, tá, olha só, houve alteração na hash para qual esse DNS Link está apontando. Então você pode, inclusive, verificar o conteúdo anteriormente postado, e ver quais foram as diferenças. Imagina que a gente está falando de um canal de notícias, e eles fazem uma notícia e depois alteram algum conteúdo posteriormente para quem for acessar depois, algo do tipo. E vocês percebem que esse conteúdo ele é tendencioso, esse novo conteúdo. Você pode comparar essas hashes
verificar que há diferença nessas hashes e detectar que o arquivo anterior, qual que era o conteúdo, porque ele vai ficar para sempre nessa rede. Isso é o mais interessante, ele fica para sempre na rede, ele não se perde, não some. Se a pessoa, esse é o bem legal, porque isso é difícil de censurar. Ele não se perde, sempre vai ter uma cópia dele no computador de alguém, por exemplo, é claro, aquelas raras exceções que o arquivo simplesmente desapareceu do computador de todo mundo. Mas você consegue fazer essa comparação. Isso é poderosíssimo, eu não sei se dá pra ver a dimensão de poder disso, é incrível, é impressionante. Isso realmente garante muita consistência de dados. Inclusive falando da internet que nós estamos hoje, que é uma internet um pouco complicada nesse quesito. A gente fala de fake news e tudo mais. A gente ter esses conteúdos sempre com a versão original, depois a versão modificada e ver o que houve ali de mudança é muito interessante. E realmente garante pra gente aí uma internet mais segura nesse quesito. Eu quero destacar aqui que o IPFS, como eu já disse, ele tem bibliotecas para você usar com Node.js. E claro, ele também permite que você use ele no seu desktop de forma bem normal, bem natural. Se eu não me engano, o Brave estaria implementando IPFS já, o que é muito bacana. E tem uma coisa muito legal no IPFS, que é o MFS, que é o Mutable File System. Porque, na verdade, na prática, os arquivos nunca se alteram. Assim como é uma blockchain, tá? Você tem uma hash e essa hash vai para aquele conteúdo e aquele conteúdo não vai sumir da internet, a não ser que, por algum motivo, vou destacar isso aqui, ninguém tem uma cópia desse arquivo. Mas, no geral, sempre alguém vai ter. Então, o que acontece? Ele traz para você esse conteúdo dessa internet de uma forma muito mais fácil. Então, o MFS é o Mutable File System. Ele traz para você essa internet bizarra, que aí é super... sabe, é uma internet que não muda nunca. E ele traz para você na forma de arquivos mutáveis. Então, você faz as alterações como se fossem arquivos normais. Só que para a rede, para IPFS, você está alterando arquivo sobre arquivo e fazendo novos arquivos, tá? Então, tem esse pequeno detalhe aí, mas de toda forma, para quem quer mexer na internet, a gente quer que os arquivos mudem, né? Os arquivos são mutáveis, a gente já espera isso. Mas para a rede em si é outros 500 aí. É igual a relação que nós temos com os nossos computadores. Para o computador é uma coisa completamente diferente do que a gente está pensando e tudo mais. É assim que funciona. Mas é muito legal. É muito bacana que eles tragam isso pra gente. Então, assim, é um destaque que eu dou para essa rede, é exatamente como as pessoas já imaginaram ela pensando no usuário final, no desenvolvedor, inclusive. Isso é muito interessante. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É claro, se você tem alguma coisa para complementar, deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.